Um pouquinho de saúde, Sim. porque nessa semana a gente teve um anúncio importante, já era um pedido que os médicos e as associações médicas vinham fazendo há algum tempo, de mudanças para acesso a um dos medicamentos hoje, né, mais populares para insônia, que é o tal do Zolpidem, né? A gente, no começo, né, quando essa droga começou a ser usada, falou muito de casos de alucinação, até de um jeito mais caricato, né, de gente que tomava esse remédio, fazia compras na internet, comprava pacote de viagem, teve gente que comprou até gado, né? Cada história maluca. Só que, com o passar dos anos, as pessoas perceberam que havia ali um outro risco, o do vício, né? Os medicamentos para dormir têm essa questão, têm que ser levados muito a sério e usados com tratamento, com acompanhamento médico, com rigor, porque muitos desses remédios fazem uma coisa que é muito fácil para quem tem problema de insônia, que é um botão de liga e desliga, né, Zaidan? Você toma e apaga. Toma no dia seguinte, dorme de novo. Só que com o tempo o organismo vai se acostumando àquilo, àquela quantidade do remédio, e quando você percebe, você está tomando 3, 4, 5, 20, até 50 comprimidos de Zolpidem. A gente já teve relatos desse tipo. Gente que toma 50 ou mais comprimidos por dia, né? Fica totalmente dependente desse remédio. Nessa semana, a Anvisa fez uma reunião e anunciou depois disso medidas para aumentar o controle. Então, a partir de agosto, ainda vai ter um tempo de adaptação. O Zolpidem só vai ser comprado com a receita azul. E daqui a alguns meses vai ganhar uma tarja preta, que é indicada, que é usada para indicar medicamentos, por exemplo, com risco de dependência. Essa receita azul é uma que é concedida por médicos psiquiatras, então torna a prescrição mais restrita, mais controlada, porque hoje qualquer um, você consegue comprar até sem receita, falando assim de maneira bem clara, né? Quem quiser, tiver um farmacêutico aí amigo do bairro já há muito tempo, compra sem a receita. Agora, com a receita azul, o controle da Anvisa é muito maior. E quem toma medicamento controlado sabe que às vezes é até difícil de você conseguir acesso ao seu tratamento. Se a receita passa um dia da validade, tem uma rasura, você já não consegue comprar o remédio. E com essa receita azul tem que ter ali o registro do médico psiquiatra, a indicação do tratamento e tudo mais. Uma medida que foi adotada para combater o uso irregular e o uso abusivo desse medicamento, que é cada vez mais vendido aqui no Brasil. E os alertas que os médicos têm feito em relação a isso não são de hoje, são alertas antigos, e a gente até recuperou alguns aqui. A Rosa Hassan, por exemplo, é psiquiatra, trabalha no setor de psiquiatria da USP, e ela fala sobre isso, né? Que as pessoas precisam entender que esse é um medicamento para uso emergencial. Ele não pode ser tratado para uso contínuo. As pessoas não entenderam que essa medicação é para uso emergencial, é para uso eventual, não é para uso contínuo. Se você tomar e não estiver na cama, esse tempo que você vai até a sua cama, pode se machucar, levar tombo, escrever na mensagens, fazer compras, comer sem saber, você vai ter um efeito amnésico, você não vai lembrar o que você fez. A pessoa fica completamente alucinada, né? E depois não lembra de absolutamente nada do que fez. O Luciano Drager, o presidente da Associação Brasileira do Sono, fala sobre essa questão do botão de liga e desliga, né? Porque trabalhar a insônia é difícil, só quem tem insônia sabe disso, já tive também, e você tem que fazer uma série de mudanças na sua rotina, porque senão você se torna dependente do medicamento mesmo, e é isso que ele vai falar. Então aí eu não quero modificar esse ambiente, não quero modificar meu estilo de vida, eu quero literalmente um botão de liga e desliga. O nosso corpo não funciona assim. O nosso corpo precisa de sinalizadores para que a gente possa fazer uma transição saudável e adequada entre o momento que nós estamos acordados para o momento que nós possamos dormir e que a qualidade desse sono e a quantidade sejam adequados para cada indivíduo. É aquele papo que muita gente acha que é papo chato e é difícil de colocar em prática no dia a dia, de você fazer um detox de redes sociais, não dormir com o celular do seu lado porque a luz atrapalha, cuidar da iluminação do quarto, alimentação, reduzir consumo de café, reduzir consumo de qualquer substância que seja para te deixar mais acelerado, né? Alguns refrigerantes, chás que tem cafeína,
quantidade de açúcar no dia, exercício físico. E, Zaidan, é uma lista de coisas, né? Só que muitas vezes nessa rotina maluca que a gente vive, principalmente nas grandes cidades, você está afastado disso ainda bem, Zaidan, porque é um negócio complicado, né? Quem mora em São Paulo, Rio, Belo Horizonte, aquela correria de trânsito, de trabalho, levar trabalho para casa, né? Com o celular, isso se tornou muito mais comum, porque chega na sua mão ali o que você tem que fazer, numa mensagem de WhatsApp, por exemplo. Se desligar fica muito mais difícil. Só que se você não consegue seguir esses passos, você não trata a insônia. Você vai remediando, e aí para cair numa dependência é um negócio muito fácil. Situação emergencial existe. A pessoa passa por um trauma, a pessoa sofre um acidente, está sofrendo com uma dor, por exemplo, muito forte, aí não consegue dormir. Morte de alguém na família, por exemplo, e você entra num processo ali de luto que implica na insônia. As situações emergenciais existem e os remédios têm que ser usados para isso. Ainda bem que eles existem para isso. Mas tem uma série de mudanças que têm que ser feitas para você garantir que o seu sono volte a longo prazo, né? Até porque esse problema ocorre, né, Ana, com muitos outros medicamentos. Sim. E chega um ponto em que aquela dose não faz mais efeito, então aumenta a dose. Os efeitos colaterais vão se multiplicando, nocivos, e não só no que se refere à produção da dependência, mas o seu fígado passa a ser atacado, os seus rins passam a ser atacados Também. pelo excesso de medicamento. E chega uma hora que aquilo não funciona mais e continua produzindo estragos apenas, né? Então é isso que você falou, parecem conselhos banais, mas é o conjunto desses conselhos que pode mudar a situação. Veja o caso de alimentação. É uma coisa simples, né? Quando você se alimenta, qual é a informação que o seu cérebro recebe e repassa para todo o corpo? Nós estamos recebendo energia, né? É hora de ficar ligado, é hora de ficar acordado. Teremos alguma tarefa física pela frente. E ao contrário, quando você vai reduzindo a alimentação, a ordem que vem do cérebro para o organismo vai relaxando, tanto que você, quando dorme, ainda bem que não é liga e desliga, você vai desligando alguns sentidos. A audição é o primeiro sentido que você vai desligar. E depois você vai, com a audição desligada, você vai entrando no processo de sono. Então a alimentação, ela é o recado que é dado ao cérebro e ele repassa para o organismo. É para ligar ou é para desligar? E os animais fazem isso. A hibernação do urso é uma aula a respeito disso, né? Então você tem toda a razão. Algumas decisões que são naturais, né, e às vezes são recebidas com desdém, elas podem resolver vários problemas que o medicamento, em determinado momento, ou a partir de determinado momento, não vai resolver. Aí você vai aumentar a dose, ou vai buscar um mais forte, e o problema se agrava, né? Se agrava. Eu já ouvi entrevistas, inclusive, de médicos que coordenam centros de desintoxicação, inclusive ali na USP, né, no Instituto de Psiquiatria, e fiquei chocada quando eu ouvi de uma médica que a maioria dos pacientes que ela tratava era de pacientes viciados em Zolpidem. E aí, muito atrás na lista, vinham pacientes que eram viciados em drogas como cocaína, crack, mas que havia um problema muito sério de combate ao vício de medicamentos para dormir, justamente por isso. Porque tem coisa que não é fácil. Deve ter gente ouvindo aqui a gente falar e falar, pô, vocês falam que tem que cuidar do sono, mas a minha vizinhança é barulhenta, eu acordo cedo demais para trabalhar e chego em casa tarde demais, eu preciso desligar no momento em que eu chego, eu não tenho tempo de ir fazendo esse processo de desacelerar. A gente sabe que é difícil, né? Não é um negócio fácil de se colocar em prática, mas é preciso algum tipo de esforço. Porque senão a gente cai aí nesse outro problema que o uso excessivo desses medicamentos acaba trazendo, né? Não tem como. Alimentação de qualidade, muita gente não tem acesso. Mas é uma lista muito grande mesmo, né? Mas algum esforço tem que ser feito, porque senão o problema vira outro, né, Zaidan? A gente só troca de problema. Não, isso que você falou sobre celular, antigamente o conselho era a respeito da televisão, né? E hoje, claro, o problema normalmente é o celular. Quando não é os dois, né? Você fica no celular, Exato. mexendo no celular e vendo TV ao mesmo tempo. Exato. Então, a questão chave é que informação você está dando para o seu cérebro, né? E aí, quando você está ali com as coisas ligadas, e até o tipo de luz,
manda algum recado. A informação que você está dando é fique alerta, né? Fique ligado. E isso é repassado para todo o corpo. E vai produzir insônia. Por isso é necessário que esse desligamento ele comece horas antes, né, Ana? E é engraçado como o barulho, né, mexe com a gente e mexe com os animais também. Você estava falando aí dessa questão dos animais já terem isso no organismo, né, dos ursos. E eu me lembrei de um caso que já tem alguns anos e ainda acontece, né? Lá no centro de São Paulo isso vem acontecendo muito. Eu, inclusive, passo por isso, porque tem muita árvore frutífera ali na região onde eu moro, né? Eu moro perto do Cemitério da Consolação e os animais vêm para comer as frutinhas ali das árvores. E eles têm a rotina deles, né? De cantar, de acasalamento e tudo mais. Só que isso acaba sendo quebrado pelo barulho da cidade. E o único momento em que eles conseguem se comunicar, se ouvir, né? Cantando de uma árvore para o outro, acaba virando a madrugada. E muitos moradores estavam revoltadíssimos, porque alguns passarinhos começaram a cantar enlouquecidamente durante a madrugada, porque era a hora que o barulho da cidade diminuía e eles conseguiam se ouvir. Teve a associação de morador querendo cortar a árvore, né? Para os passarinhos saírem de lá, porque eles iam ali, ficavam cantando para comer as frutinhas e gritando a madrugada toda. Mas é isso é um efeito das grandes cidades, né? Os animais sofrem exatamente igual a gente. A diferença é que eles se reorganizam de uma maneira mais livre, talvez. A gente não, tem que dormir à noite para acordar de manhã e trabalhar, né? E avisa o povo que, primeiro, se cortar as árvores, a região vai ficar mais quente. Segundo, os passarinhos sumindo, chegarão os insetos, aos milhares, né? Porque os passarinhos fazem esse controle habitacional, né? Aquela área vai ter um número menor de insetos se tem passarinhos, e um número muito maior se não houver, né? Então eles fazem o controle demográfico da área ali. Também. Só que tem região de São Paulo onde isso está totalmente descontrolado, e o centro é uma delas, né? Porque é concreto em cima de concreto em cima de concreto. Fica mais difícil mesmo.